A diferença agora, na minha avaliação, é que o Gabigol tem um cara como treinador que o admira como jogador e que conta com ele. E que provavelmente ele é uma prioridade. Porque com o Tite, desde sempre, desde tempos de seleção brasileira e tal, sempre ficou muito claro que o Gabriel não era a sua prioridade. Mas o Gabigol tem que voltar a jogar, né? O Gabigol tem que voltar a melhorar o rendimento, porque realmente é algo assustador o que a gente vê no futebol de Gabriel Barbosa de um ano e alguns meses para cá, né, o Falso Nove? É isso, e assim, eu confesso que eu tô indo contra a corrente nisso aí, e eu vou ficar surpreso se a escalação amanhã sair com o Gabigol titular. Opa! Eu vou Você ficar acha que ele surpreso. fica no banco, é? Para começar, pelo menos, ele vai ter chance. Uhum. Mas eu acho que ele começa no banco. Não vejo ele E por que fazer você grandes acha que ele mudanças. começa no banco, hein? Até para respeitar os processos, porque o cara não vinha sendo titular. Quem vinha sendo titular eram outros jogadores. Se ele chega passando o Gabriel na frente, ele está dando uma mensagem meio que reafirmando um certo favoritismo. Né? Então, quando você entra para gerir um grupo onde não só o Gabriel é amigo dele, como todo o grupo, né? 21 atletas do grupo jogaram com ele. Ele, se for fazer isso por um, ele vai ter que fazer por vários. Então, ele vai botar o Davi Luiz também, que é irmão dele, quase. Então, assim, não acho, não, sabe? Sim. Tem a situação também de uma necessidade, digamos, né? Porque o Flamengo perdeu o Pedro e o Flamengo tem ali Carlinhos, Gabigol, Bruno Henrique tem jogado por ali também, né? Isso também tem que entrar nesse contexto, né, o Falso Nove? Sem dúvida. Quando a gente for para análise, eu vou te mostrar que talvez ele jogue sem nenhum, tá? Ele vinha fazendo no sub-20. O Felipe Luiz, ele fala abertamente que uma das grandes inspirações dele é o Jorge Jesus. Ele basicamente fala que quem transformou ele num campeão foi o Simeone, mas o melhor técnico da carreira dele foi o Jorge Jesus em termos táticos e tudo mais. E uma coisa que ele realmente honra, tá? Ele realmente honra bastante esse legado do JJ em fazer uma marcação alta muito voraz, tá? Muito voraz. E diferente do Tite, ele é um cara adepto a encaixes mais individuais, a jogar marcando com referências individuais, especialmente esses caras que ficam na frente da saída de bola. Então aqui o Olympiacos está saindo com 3 e o Flamengo sobe 3, né? Tem um quarto aqui que está sendo vigiado também pelo Gonçalves aqui em cima. Mas os principais jogadores que ele vai marcar são esses caras do jogo por dentro. E vai marcar individual sempre, tá? Sempre. Esses caras do jogo por dentro que estão de costas. Esses jogadores laterais, como tá aqui o Chola, como tá aqui o Gonçalves, a missão deles é fechar o passe para fora. Para quê? Para que o jogador seja obrigado a jogar por dentro. E jogando por dentro, ele faz essa marcação por dentro. Então, é um estilo bastante agressivo de marcação que lembra o JJ e lembra também o Sampaoli, tá? Que Opa, também olha aí. fazia isso em vários jogos. E isso a gente vê em todos os jogos. Aqui o Fortaleza, fazendo um parênteses aqui, João, impressionante o Lion, tá? O time, você vê o sub-20 do Fortaleza jogar, parece que você está vendo o time do Vojvoda. Que legal, Eles rapaz. acompanham o esquema tático do time titular. E se o time principal mudar numa temporada de esquema, a base também muda, o sub-20 também muda, porque eles têm que estar pronto para ceder jogador. Incrível, tá? Eles começaram o jogo na Gávea contra o Flamengo, marcando em cima. Assim, eles ganharam com justiça do Flamengo nas quartas de final do Brasileirão sub-20. Que legal. Fechando esse parêntese, aqui de novo, veja, o Flamengo está subindo com 4 homens
O Alacian, né, que tá aqui jogando de ponta, ó, camisa 9. No momento defensivo aqui, o que ele tá fazendo aqui? Ele já tá fechando eventual inversão, ou caso a bola entre aqui ou aqui, esse cara tenha que balançar, ele já sabe que ele tem que fechar individual aqui nesse cara que sustenta a saída de bola. Então, de novo, né? O Flamengo fazendo a marcação alta, com muita gente, sem nenhum medo, tá? Correndo muitos riscos também. E bem num legado ali do Jorge Jesus, tá? Isso aí, quando tiver encaixado, a torcida vai amar. Enquanto não tiver encaixado, vai precisar dar um pouco de sorte, tá? Vai precisar dar um pouco de sorte. O Sub-20, por exemplo, ainda não estava encaixado. O Felipe Luiz, gente, uma coisa que precisa ser dita aqui, sem tomar ódio de quem não estiver querendo ouvir isso, mas bora lá. O Sub-20 do Felipe Luiz, ele treinou menos de 3 meses, ou 3 meses exatamente. Tá? O Sub-20 dele ainda não está com a cara dele. O Sub-17 até esteve muito mais próximo ali com as intenções dele. O Sub-20 do Flamengo, apesar de campeão mundial, não é um grande time. Tá? Não é um grande time. E tomou um sufoco enorme do Olympiacos no Maracanã, que jogou melhor do que o Flamengo. Né? E isso, eu quero falar isso por quê? Porque eu vou dar um elogio ao Felipe. Ele tem estrela, tá? Como treinador. Isso é importante. Muito importante, né? Na vida, né? Na vida é importante. Exato. E, além de ter estrela, ele tem uma ótima leitura de jogo. Eu vou detalhar aqui como que ele virou o jogo contra o Olympiacos. Isso é muito importante também. Olha aí. Ele virou o jogo. Aqui, eu estou mostrando que naquela referência individual, a marcação, ela muitas vezes, ela vai se confundir com a zona para onde a bola for. Então, o Flamengo vai ter superioridade numérica em alguns cantos, né? Só que, assim, cada time entra com 11. Se você está com superioridade numérica, está faltando gente em algum canto, né? E muitas vezes falta gente atrás da linha da bola, tá? Então, aqui foi um gol do Grêmio, tá? A jogada começa aqui, o Flamengo tá marcando alto ali com 7 minutos de jogo, o cara vai fazer 1-2, vai pegar aqui na profundidade, vai cruzar, tá 3 contra 2 aqui dentro da área, tá? Lá no canal, quem for ver depois vai ver esse gol. Então, não foram raros os lances de que o Flamengo tomou finalizações ou gol a partir da marcação alta ainda não totalmente encaixada, né? E assim, a gente lembra de ter visto isso em 2019. Então, ele vai ter que entender que ele tá chegando, ele tem contrato até 2025, mas o Flamengo está em eleições e ele tá chegando num momento que possivelmente vai trocar a chapa e assim, ele não é o técnico da próxima chapa. Então ele vai ter que conseguir entender como que ele vai colocar esse time para defender como ele quer, de uma forma eficaz. E ele falou uma coisa na coletiva que eu achei interessante, João, e eu concordo com ele. Ele falou, o Flamengo defensivamente, o Flamengo não é terra arrasada, e o Flamengo defensivamente, apesar de estar sofrendo gols, é um time muito bem armado na organização defensiva. O que ele quis dizer com isso, tá? No futebol são 6 fases de jogo que a gente considera na análise. 6 fases do jogo. Que é organização ofensiva, ou seja, quando eu estou preparado para atacar um adversário que está preparado para se defender. Sim. Transição ofensiva, que é quando eu estou contra-atacando um adversário que ainda não está preparado para se defender. Bola parada ofensiva. Aí tem bola parada defensiva, transição defensiva e organização defensiva. O que ele diz? Que o Flamengo, quando está preparado para se defender, em organização defensiva, ele se defende bem e quase não sofre gol. É verdade. O Flamengo toma gol como? Bola parada e, ultimamente, nos últimos jogos do Tite, começou a tomar gol de contra-ataque. Não tomava. E isso vem junto com a fase física dos atletas ter caído. Porque antes, a gente lembra do Carioca e do início da temporada, era um time que corria para trás e ninguém pegava. E hoje a gente vê o De La Cruz jogando por dentro
como segundo homem é uma temeridade, né? Uma temeridade. No jogo passado ele entrou meio que no fim e estava andando, né? Então, assim, é uma temeridade, tá? E ele vai ter que entender isso com relação a essa fase física do time. Então, ele vai ter que entender como é que ele vai implantar esse estilo dele, que é um estilo bastante arriscado para uma fase tão afunilada da temporada. Vamos para a parte ofensiva aqui, organização ofensiva. Ele faz uma primeira saída com, muitas vezes, com 2 laterais e 2 zagueiros, outras vezes com 3 jogadores mais baixos e 2 à frente. Ele não é um cara, aparentemente, muito dogmático. Eu vi, em poucos jogos dele no Sub-20, uma grande variação, tá? Uma grande variação. Teve jogo que ele fez 3 zagueiros, um 3-4-3. Teve jogo que ele fez um 4-3-3 com essa dinâmica de falso 9. Teve jogo que ele fez um 4-2-3-1. Teve jogo que ele terminou no 4-4-2. Então isso é interessante. Sim. Mas esse triângulo aqui após a saída de bola, quando o time está muitas vezes numa primeira fase, que não é o caso aqui, mas aqui coincidiu, ele geralmente tem os 4 homens ali, né? E o Ryan, que é uma espinha dorsal do time dele, que é um meia, né? Até um menino sobrevivente do incêndio, ótimo jogador. E ele lidera uma outra linha que joga à frente dele com 2 jogadores alinhados. Eu acho que para o Flamengo atual, que tem Gerson e De La Cruz, ele tinha tudo para fazer isso aqui com Pulgar, Gerson e De La Cruz. Tá? Isso ia combinar na forma como o De La Cruz joga na seleção uruguaia. Isso ia proteger um pouco mais o Pulgar, que não se movimenta muito bem, então ele precisa estar mais protegido. E ia fazer justiça ao Gerson, né? Porque assim, o que o Tite fez com o jogador que mais gostou dele foi até sacanear um pouco o cara. Por quê? Porque ele era o melhor jogador do cara e ele era o cara que jogava aonde dava, né? O versátil sempre se ferra. Ele jogava aonde dava. A prioridade era para o De La Cruz, que estava pior que ele, a prioridade era para o Arrascaeta, que estava pior que ele, a prioridade era para o Pulgar, que estava pior que ele. Qualquer um tinha prioridade sobre o Gerson. Cara, ele tem que escalar o Gerson para jogar por dentro, pô. Se o cara é o melhor da temporada e o De La Cruz tá mal, o cara o De La Cruz que lute para entrar no time, pô. Ou então organiza para jogar os 2, que é o que eu faria, embora, de novo, eu não seja essa referência. Vocês estão notando que esses 2 laterais eles estão um pouco mais fechados, né? Justamente por isso. Eles acabam virando quase que um 2, 3, e aí na frente os 5 homens. E aí o que eu quero mostrar, aquilo que eu te falei, tá? Então aqui a gente tem o Guilherme no comando do ataque, que é o meia, como se fosse o Arrasca. Tem o Wallace, que é o camisa 9 do time, muito bom jogador, aberto pelo lado direito, e o Adriel, que é canhoto, aberto pelo lado esquerdo. Eles invertem muito, tá? Tanto o Adriel quanto o Wallace. Mas ele fez, sim, uma dinâmica de falso 9, que muitas vezes virava um 4-4-2 losango, tipo o do Dorival. Dependendo do momento do jogo que você olha, era um 4-4-2 losango.